eu chamo o professor Guto, ele que está no Vaticano e nos traz as últimas informações do que aconteceu e acontece no Sínodo sobre a sinodalidade. Professor Guto, boa tarde. Boa tarde, Caísa. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Meu abraço fraterno aqui de Roma, diretamente aqui do Vaticano, para passar as notícias aí do Sínodo para vocês. Na verdade, atualizar um pouco, né, o que está acontecendo aqui. Isso, professor Guto está ao vivo, direto de Roma, para falar com a gente. E vamos começar então a nossa conversa, professor, fazendo um resumo da última semana, como que aconteceu, o que aconteceu do diálogo aí no Sínodo. Nós estamos, então, na verdade, entrando na penúltima semana, né? Penúltima. O Sínodo termina dia 29, então essa semana é a penúltima e a próxima é a última. Vamos aí fazer, então, um pequeno levantamento do que está acontecendo até agora, para que você que esteja em casa possa entender esse processo. O Sínodo, ele é organizado a partir de um instrumento de trabalho chamado Instrumento Laboris. Já tinha falado isso com vocês, só reforçando aqui. Esse instrumento chamado Instrumento Laboris, ele foi feito a partir das comunidades locais, de perguntas feitas às comunidades locais e também depois aí as 7 assembleias continentais. Esse Instrumento Laboris, ele foi dividido em 4 pontos: letra A, letra B1, letra B2 e letra B3. Na letra A, foi discutido aí a igreja sinodal. Na letra B1, a comunhão que irradia. A letra B2, a questão da missão, né? A questão da corresponsabilidade na missão. E a B3, que está entrando agora, hoje começou esse último ponto, né? O 4º módulo, como diz a Assembleia Sinodal, que é participação, responsabilidade e autoridade. Portanto, nós estamos entrando no último módulo do Sínodo, que tem como essas 3 temáticas: comunhão, missão e participação. Hoje, algumas coisas que vêm acontecendo no Sínodo vai encantando cada um de nós que estamos aqui. Uma dessas questões, justamente, eu estava dizendo, são coisas inéditas que jamais a gente tinha visto na igreja. E com o Papa Francisco esse Sínodo está acontecendo. Como, por exemplo, dia 13, foi a primeira vez que uma mulher, uma das 10 delegadas aí nomeadas pelo Papa, a irmã Maria Dolores Gomes, da congregação de São José de Lyon, ela presidiu, então, a Assembleia do Sínodo. E ela testemunhou, então, a alegria dela, sentada ao lado do Papa Francisco, de que todos estão aí no mesmo nível. Isso é tão interessante porque mostra justamente o espírito desse Sínodo. Qual é esse espírito? É justamente a participação de todos e de todas. Como eu falei para você já antes, 54 mulheres estão participando com direito a votos nesse Sínodo, algo também inédito nesse Sínodo. Outra coisa que chamou muita atenção na semana passada, no dia 13, foi a participação de uma voz dos deficientes. O Henrique Alacon, que é presidente aqui da Frater Espanha, ele mostrou toda a alegria dele com o Sínodo, dizendo que, de fato, o Papa Francisco preocupa com eles. Não é apenas usá-los, mas quer saber como eles estão, como é que eles estão participando da igreja. Então, essa ideia da participação de todos tem sido muito ressaltada aqui nesse Sínodo. Hoje, nós tivemos também aí uma teóloga que discutiu sobre a questão do papel das mulheres, a importância da participação das mulheres. Tem se falado muito aí numa igreja de participação em que a questão da obediência e da hierarquia tem que dar vez a essa igreja onde todos os batizados são corresponsáveis. A grande pergunta aqui é: quando vai começar a minha vez? Quando é que eu, vou então aí começar a agir? Todos são chamados a participar dessa igreja. Caís, assim a gente não sabe o futuro, mas esse Sínodo vai transformar literalmente a igreja. Algo muito gratificante e edificante vem pela frente. Professor, enquanto você estava trazendo as informações, eu estava aqui, inclusive, pensando nisso. A gente não sabe como vai ser no futuro, mas o que a gente sabe é que a igreja está dando passos para melhor. Isso que é importante, porque trazer essa questão de todos precisam participar, todos têm uma responsabilidade, isso faz
de mim e de você pessoas que vão se questionar o que eu estou fazendo, porque eu tenho meu papel nessa realidade na igreja, eu tenho meu papel na minha comunidade, eu tenho meu papel no mundo. E isso nos faz pensar do nosso valor diante de Deus, do que nós estamos nesse mundo. Não é à toa, todos nós temos uma missão, não é mesmo, professor? Exatamente, hoje foi reforçado inclusive isso, antes da função, Caísa, deve vir a dignidade de cada um dos batizados, foi frisado bastante isso, todos nós temos dignidade. Antes da diferença, todos nós somos filhos de Deus, isso é muito importante, é aquela velha frase, nós somos um na diversidade, mas somos um corpo só. Então está sendo ressaltada a questão do sacerdócio comum, primeiro do que o sacerdócio ministerial. Essa ideia de uma igreja piramidal, ela vai cair. O sínodo está buscando a participação de todos os setores. Daqui a pouco a gente vai discutir com vocês a questão dos temas polêmicos, mas mais do que de tentar influenciar em relação ao sacerdócio feminino, o que as mulheres querem é maior participação. Elas querem estar em todos os setores da igreja, querem estar participando, os leigos. E uma coisa, a gente fala assim, o sínodo tem um fim, mais do que o fim é a caminhada. Então, o que o Papa Francisco está preparando é, de fato, uma igreja sinodal, a participação de todos. Como diz o Francisco, e hoje novamente foi ressaltado, nós não sabemos ainda viver numa igreja sinodal. Portanto, as transformações serão lentas, mas gradativas, é isso que nós estamos esperando. O que vai ser no futuro? Nós não sabemos, sabe por quê? Como disse o Papa Francisco, quem está gerindo esse sínodo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dando as nuances e todos estão percebendo isso. Então, o Espírito dentro do sínodo está sendo algo extraordinário. Jamais, assim, em Roma se percebeu mudanças tão significativas com essas mesas redondas. Isso é lindo, né? Se você mostrou a imagem na primeira participação minha aqui, essas pessoas que olham no olho um do outro, que viram um amigo, que conversam sobre as suas realidades. E uma coisa interessante, elas percebem que os temas são geralmente comuns e o Espírito vai conduzindo essa reunião. Ô, professor Guto, qual um outro assunto que você ficou assim surpreendido com ser destacado no sínodo, que levantou essa pauta aí no sínodo? Qual um outro assunto importante? Uma coisa interessante, eu vou levantar 2 pontos aqui, até para que as pessoas saibam. As notícias nesse sínodo, elas estão vindo a conta-gota para nós. Porque quem passa as notícias de forma oficial é o secretário de informação do sínodo, chamado Paolo Ruffini. Ele que dá as informações e aí permite que a imprensa possa fazer as perguntas. E, ao ser perguntado se esse sínodo era um sínodo secreto, ele falou que não, o sínodo não é secreto, ele é aberto, só que ele é blindado. Essa palavra é muito forte, blindado. O que é blindado? O Papa Francisco quer que as pessoas tenham liberdade de discussão no sínodo. Todos têm o direito de falar, todos são respeitados em suas falas e nenhuma interferência externa pode entrar no sínodo para não fazer pressão. Então, se blinda o máximo possível o sínodo para que as pessoas dentro dele possam trabalhar com tranquilidade, mesmo temas espinhosos possam ser levantados com respeito, discutidos e vendo aí a melhor forma de resolver cada questão. Então, essa fala do Paulo é muito interessante. Blindar não significa que o sínodo é secreto, tanto é que depois vai ter um instrumento, vai ter uma devolutiva, essa é a promessa hoje, até o cardeal, que é o presidente, diz que a síntese vai voltar às igrejas locais para que elas recebam de volta o material que elas mandaram e preparar já o espírito para o próximo ano, porque o ano que vem que termina o sínodo, é outubro do ano que vem. Sim. Para que as pessoas possam, então, aos poucos ir entendendo o que é uma igreja sinodal. Então, é formar essa cultura. Então, vai se formando lentamente uma cultura de igreja sinodal. Transformações vêm aí. Ô, professor, e quando você diz da questão de todos participarem, dessa democracia que precisa existir, e aí a gente pensa na atualidade, tudo que nós estamos vivendo, dessa guerra, isso joga para bem longe toda essa realidade, porque são pessoas que estão trazendo tudo para si, achando que são donos da verdade, vamos dizer assim, e impedindo muita gente de se manifestar. No sínodo, surgiu alguma conversa sobre essa guerra? Sim, essa semana, não sei se chegou até vocês do Brasil, creio que sim, porque foi uma fala do Papa oficial. O Papa, inclusive, pediu para que terça-feira agora, ontem,
fosse dia de oração e jejum pela paz, não só Israel e Palestina, mas hoje, segundo aí os dados históricos, mais de 30 guerras estão acontecendo agora, 30 guerras. Então o Papa pediu oração. E hoje no Sínodo, por falar nisso, a temática hoje é dia de São Lucas, vocês sabem disso, né? Hoje nós estamos celebrando o dia de São Lucas, evangelista. E São Lucas hoje, ele escreve o evangelho de hoje, é sobre o envio dos 72 missionários que Jesus envia. E o Lucas, nesse evangelho, o que ele fala? Na casa que vocês entrarem, deixem a paz. Então hoje foi bastante discutido isso. E aí lembrou-se hoje no Sínodo do concílio de Jerusalém, no ano de 49, quando a igreja estava dividida se deveria ou não fazer aí a circuncisão. E em vez, mesmo a igreja dividida, o Espírito trouxe paz para a igreja. O bom senso trouxe paz para a igreja. Então todos saíram ali dentro de uma perspectiva única que era do Espírito Santo. Então hoje foi lembrado disso, que nós recebemos a paz de Deus, não a paz dos homens, a paz de Deus para quê? Para que nós sejamos portadores dessa paz em todos os lugares que nós estejamos. Então foi frisado muito isso. Hoje eu posso até dizer que o resumo do dia hoje foi essa palavra forte de paz, motivadas pelo Concílio de Jerusalém, no ano 49, e também pelo dia de São Lucas, e esse evangelho que Jesus manda eles levarem a paz. Ótimo. Inclusive, nós temos aí um vídeo que fala do que o Papa disse hoje na audiência geral, ele falando que só existe um lado na guerra, a paz. Nós vamos acompanhar então esse vídeo agora. A guerra cancela o futuro. Cancela o futuro. Exorto os crentes a tomar somente uma parte desse conflito, a da paz. Mas não com palavras, mas com a oração, com a dedicação total. O professor Guto, e o Papa Francisco com as palavras dele, né, convidando pela paz, de uma certa forma ele está convidando todos a assumirem a sua posição, né, de oração, claro, para nós que estamos longe, mas uma posição também de ser canal dessa paz que Deus nos dá quando nós estamos em intimidade com Ele, ser canal de paz para todo mundo. Oração na Basílica Vaticana aqui, e foi frisado de novo essa questão da paz. Isso é muito importante porque as pessoas acham que aqui só se reúne o sino, não. A oração está permanente. No sábado, até às 21 horas, a Basílica Vaticana está aberta para as pessoas rezarem. E depois que essa guerra estourou, intensificou essa questão da oração. Então está sendo assim, a comunidade está sendo convidada a co-participar do sínodo com oração, pedindo que o Espírito ilumine. Então está sendo muito bonito esse momento. Caís, eu queria só aqui frisar, porque as pessoas sempre perguntam, mesmo meus amigos do Brasil, sobre as temáticas espinhosas que o sínodo possa trazer nesse momento. Se você quiser discutir sobre isso, eu estou à disposição. Duas temáticas que têm, na verdade, sempre, vamos dizer assim, são levantadas, principalmente aí por amigos do Brasil e do mundo todo, é justamente a ordenação das mulheres e a questão da bênção sobre pessoas homoafetivas. O sínodo, foi interessante essa semana que um bispo disse que não se pode rasgar as páginas da Bíblia, mas diz que todos os temas são tratados com respeito. E o Paulo Rufino também frisou bastante que no dia 16, na segunda-feira, foi discutido muito sobre o papel da mulher, sobre o diaconato feminino. Só que uma das questões fundamentais que o Paulo Rufino, que é secretário de comunicação, ele falou, é que precisa primeiro discutir qual é a natureza desse diaconato. Desde 2002, a igreja está discutindo. É possível, sim, que futuramente essa questão do diaconato feminino passe. Mas, de novo, hoje uma teóloga frisou que mais importante do que parece que as mulheres só servem para ser diaconisas, e não é isso. Ela falou que às vezes você tira o foco de questões centrais, como, por exemplo, como que a igreja pode ajudar as mães trabalhadoras que não têm maridos, que vivem só? Como que a igreja pode ajudar as mulheres a arrumar emprego? Como é que a igreja pode ser presença permanente na vida das mulheres? Parece que tudo deveria se centrar no diaconato. E as próprias mulheres aqui no sínodo estão reconhecendo que não. Que a questão central não é o diaconato feminino. Que a questão central
maior participação. E esse sino tem permitido isso. Como eu falei para vocês, pela primeira vez na história da igreja, em 2000 anos, uma mulher ela dirige um dia no sino. Então isso é algo extraordinário. O Francisco é um papa que valoriza muito o papel dos leigos, valoriza muito o papel das mulheres e valoriza muito o papel daquelas pessoas que sofrem, são portadores de alguma necessidade especial. Então, assim, o Francisco tem a participação de todos. É muito bonito o que está acontecendo aqui. Bonito demais, e eu tenho certeza que você vai voltar outras vezes para trazer mais informações para a gente, viu, professor Guto? Nós contamos com você. Até uma próxima. Semana que vem estamos terminando aqui esse trabalho do sino. Obrigado, a gente vai conversar mais. Eu que agradeço muito mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.